A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí a gente traz aqui, geral traz para a gente hoje o tema suicídio inconsciente, como uma reflexão a respeito de uma partezinha, né, do início do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, para a gente repensar e refletir a respeito das nossas próprias vidas, baseando na experiência que André Luiz tem. Então, Geraldo, lá no capítulo 2, a gente vê que a gente não vai contar o livro todo, né? Porque senão quem não leu não vai querer ler. Mas para quem já leu ou ouviu o filme, só para dar aquela relembradinha, para entender um pouquinho, André Luiz se encontra, percebe, né, que está no mundo espiritual, ou seja, que ele desencarnou. Contudo, ele é chamado ali, né, de suicida. As pessoas gritam suicida, suicida, né? E ele se espanta. Mas eu não suicidei. Eu adoeci, né? Eu fui para o hospital, eu fiquei internado, tal. Eu não suicidei. Então ele não se aceitava como suicida, mas ainda assim aquelas vozes gritavam o tempo todo: suicida, suicida, suicida. E aí como é que é essa situação dentro da obra, o Geraldo, para a gente começar a tratar desse tema, então, do suicídio inconsciente e trazermos para o nosso dia a dia para a gente refletir sobre a nossa vida. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Bom dia, Fred. Esse recorte nós trazemos, então, do capítulo 2, saltando o capítulo 1, que é como uma ambientação, né, descrita por André Luiz através da psicografia do Chico Xavier, né, uma ambientação. Mas ele, no seu relato, ele coloca assim, os seus laios de consciência, nas suas percepções mesmo, próprias, né, a partir desse momento em que ele percebe, né, ser aos gritos indicado pelos circunstantes, né, como um suicida, como um criminoso. E ele, além de toda a hostilidade do ambiente, né, ele sentindo essa acusação, ele é levado a um estado de choque, né? Está ali numa situação assim muito precária, é um estado de choque. E buscando nas suas reminiscências mentais, né, aqueles fatos que levaram ele então à morte do corpo. E ele vai se lembrando que passou na sua vida encarnada, era médico, né, na sua maturidade passou por uma enfermidade em que esteve hospitalizado um tempo bastante grande, passou por cirurgias, todo aquele sofrimento, e desencarnou, perdeu assim, a consciência e veio recuperando nesse momento em que houve dos circunstantes, né, a indicação de que ele era um suicida. E ele, além somado a toda a estranheza, ele não cometi suicídio. Por que estão me chamando de suicidas? Ele tenta raciocinar, colocar as ideias em ordem, mas o meio é muito hostil, né? Houve gargalhadas, vultos sombrios que se esgueiram aqui e acolá, né? Então é um assédio incessante de forças perversas, agressivas e que o intimidam. E ele tenta raciocinar, tenta chegar a um ponto, né, naquela recuperação de consciência, naqueles primeiros momentos de recuperação de consciência, tem que chegar a um ponto em que possa organizar as suas ideias, mas está ali ainda num meio que vão se alternando os gritos em que ele é incriminado como suicida. Então, a partir desse ponto, né, é que ele traça, né, no livro Nosso Lar, que é um livro que já teve publicado só pela Federação Espírita Brasileira, mais de 4 milhões de exemplares. Imaginamos que cada um exemplar tenha sido lido por 5 pessoas, são 20 milhões de leitores, e outras editoras também publicaram. Sim. É o livro, o primeiro livro, né, da série A Vida no Mundo Espiritual, e ele começa dessa forma chocante para nos chamar a atenção
para a nossa realidade espiritual enquanto encarnados e a colheita que vamos fazer desencarnados, né? Então é uma abordagem muito clara, muito objetiva. Ele, André Luiz, trabalha lá com a espiritualidade, nos trazendo essas luzes, mostrando um caminho que devemos vigiar e seguir para que não caiamos numa situação como a que ele passou, né? Sofrer essa experiência. E aí, será que realmente ele foi um suicida? O seu desencarne foi através do suicídio? Pois é, né? Aí a gente vê essa questão, porque quando a gente fala de suicídio, a gente tem aquela ideia assim de alguém colocando o fim à própria vida de uma forma bem imediata, assim, bem definida, digamos assim, né? Geralmente violenta. Violenta, exatamente, né? Um envenenamento, um tiro, cortar os pulsos ou se enforcar, né? Outras formas. Ou seja, a gente pensa naquela situação que a pessoa, de uma certa forma, ela está consciente que ela quer morrer e que ela vai fazer aquilo para se matar porque ela quer realmente se matar, tomando remédios e por aí vai. Mas é o que a gente chama de suicídio direto ou consciente, porque a pessoa faz aquilo com um objetivo realmente se matar, né? Agora, não foi bem a situação de André Luiz no caso, né? Pelo menos a percepção, né, que ele teve e que nós comumente temos é de que não seria dessa forma. Não houve ali um atentado, né, violento contra a sua integridade física. Não houve a vontade, né, consciente de colocar fim à vida. Mas a vida que ele levava enquanto encarnado, né, nos seus últimos tempos, né, ela é realmente caracterizada pelo descuido com vários aspectos, e isso é dado a ele posteriormente, né, pelos instrutores lá que o acolhem, né, é dado a ele essa explicação, né? Os excessos a que ele vinha se submetendo, excessos e abusos de ordem geral, muitas vezes aceitos socialmente, né, considerados normais e até mesmo são sazonais, assim, em determinadas épocas, determinado tipo de comportamento é aceito mais normalmente do que em outras épocas. Um exemplo, hoje nós temos aí, com relação ao uso do cigarro, do tabaco, né, uma conscientização muito grande. Até mesmo quem vende o produto avisa, olha, estamos vendendo algo que vai lhe prejudicar. Até mesmo a propaganda, as normas de comercialização impõem essa obrigação do anúncio desse produto. E olha só, as pessoas que ainda assim mesmo fumam, eu creio que, não sei se o número é decrescente, mas pelo menos não é tão grande, porque a população mundial está crescendo, talvez esse número seja um tanto quanto estacionário. Mas as pessoas que fumam buscam fumar em um outro local, distante de outras pessoas fumantes ou não. Então, essa sensação de que é necessário respeitar o outro. Até parques públicos hoje está sendo proibido fumar, né? Em ambientes abertos, igual em São Paulo, mas se é um parque público, onde as pessoas estão lá caminhando, né, fazendo atividade física, é proibido agora fumar também. A gente vê que é um avanço dessa questão da política de combater o fumo, né? Hoje, quando sintonizamos uma emissora de TV, numa programação qualquer, um filme antigo e que ali no que está sendo mostrado tem um fumante, a gente olha assim e percebe, mas que absurdo, olha só isso aí acontecendo no dia de hoje, né? Porque o filme é filme feito em outra época, né? Então a gente sente, né, essa estranheza, né? Mas então esse outro suicídio, que não é aquele violento, que não é aquele direto, consciente, é o que se chama suicídio, se denomina suicídio indireto ou inconsciente. E aqui no nosso trabalho de hoje, até assim, por uma certa brincadeira, coloquei no título assim, suicídio, entre parênteses, a sílaba in e depois consciente, porque ele não é tão inconsciente quanto o termo define, né? Então esse é um que mais mata. Porque se fizermos uma análise mesmo, né, nenhum de nós
escapa de certa forma, estar cometendo um excesso e um abuso. Então, ele é o que mais mata. Né? Ele aniquila lentamente o nosso corpo físico. Ele não é tão violento quanto o suicídio direto, mas ele vem criando, né, no nosso corpo uma série de restrições que são refletidas, claro, no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e que vão nos acompanhar lá na vida espiritual como uma herança negativa do mau uso dos nossos atributos físicos, da nossa potencialidade física. Né? É verdade. E ele mina lentamente, mas através de muitas formas diferentes. Né? Entre elas, a irritação e outros transtornos de temperamento. Essa irritação, sabe, perder o controle, está ali, como a gente diz assim comumente, a pessoa que tem um estupim curto, outros até nem são definidos como não tem nem estupim. Tem gente que é tão bravo que quando estão sob o sol, nem a sombra acompanha, porque de tão irritadiços, tão estressados, tão nervosos. Aí atribui-se isso ao mal do século, né? A pressa, né? Todo esse corre-corre. Mas será que é isso mesmo? Tá fácil essa conjuntura toda que a gente vive, né? Esse perseguir, conseguir as coisas, né? Mas isso pode ser moderado. Sim. Isso tem que ser moderado, né? Precisamos escolher melhor. É verdade. E a gente lembra, né, Geraldo, que a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, e dentre dos trabalhos da valorização da vida há a prevenção ao suicídio. E aí a gente trata esse assunto do suicídio entre aspas, né, consciente, ou seja, desse suicídio indireto, como você colocou, a irritação, transtorno de temperamento, as pessoas que são muito iradas, raivosas, que tudo explodem, né? Porque eu sou assim, porque eu tenho sangue quente, né? E ainda põe nós aí, descendentes italianos, ainda sofremos assim, um pouco mais, porque é porque a italiana é assim mesmo, mas, ou seja, na verdade, são situações que esse temperamento mais hostil, mais aguerrido, acaba que vai destruindo células corporais, vai aumentando outras situações que podem trazer aí um distúrbio cardiovascular, né, assim, um AVC, um próprio infarto, né, ou outras situações que podem acabar levando à morte daquela pessoa. Então, no momento de ira, de raiva, de ódio, né, de descontrole, a pessoa passa mal e acaba desencarnando, por conta desse temperamento que você colocou, né, dessa irritação, da pessoa não aceitar, não refletir, não parar para pensar, não dar aqueles 10 minutinhos, né, não contar até 10, né, e às vezes reagir de forma imediata e depois acaba se arrependendo ou acaba causando grandes prejuízos para si próprio. Quem de nós, né, nunca passou por uma situação dessa de às vezes a gente tem esse descontrole. Então é importante a gente repensar como que nós agimos diante da vida. Mas existem outras situações também, como coisas que a gente acha que são menos graves ou que é uma coisa comum de se fazer, por exemplo, como o uso de calmantes de uma forma mais abusiva. Ah, não consigo dormir, vou tomar um calmante. Estou muito nervosa, né? Com problema no trabalho ou na família, vou buscar um calmante. Eu estou com um problema de saúde, vou tomar um calmante. Ou seja, para tudo na vida, para enfrentar os problemas da vida, na verdade, usa a fuga dos calmantes. Esses calmantes também, quando usados de forma constante, ou até como automedicação, muita gente usa até como automedicação, também podem ser considerados, né, Geraldo, uma forma da gente ali estar diminuindo a nossa condição de vida aqui na Terra e até causando, talvez, mais à frente, um suicídio de forma indireta. O que você diz pra gente sobre isso? São tratamentos paliativos, mesmo que acompanhados pela medicina, e tem que ser naturalmente acompanhados, né? Pelo médico, né? Que é quem pode avaliar da necessidade ou não e da dosagem desses calmantes, desses medicamentos. E, às vezes, algumas situações realmente implicam em que não se pode prescindir do uso desses calmantes. É necessário. Mas tudo precisa ser bem dosado. Há algum tempo, conversando com um médico psiquiatra, que, aliás, é quem controla, né? Eu sou um desses usuários de calmante, né? Creio eu, como de forma moderadíssima, mas sempre a gente tem
essa alternativa, e ele brincando, ele disse que ia sugerir ao serviço de tratamento de água da cidade aqui de Barbacena que adicionasse nos tanques de água, nos reservatórios, calmantes, porque ele falou assim, olha, todos os dias algumas dezenas de pessoas me ligam ou me procuram no consultório ou na clínica pedindo para prescrever. E tem pessoas que eu conheço, que eu sei que realmente precisam e vão utilizar de forma tranquila os tranquilizantes. Mas outros vão fazer um consumo assim exagerado. Então eu controlo tudo. Eu, quando dou uma receita, quando forneço uma receita, eu não faço aleatoriamente. Eu verifico na ficha do cliente e às vezes interpelo, olha, mas espera aí, há 2 meses você pegou uma receita desse medicamento e já acabou? Aí, não, é porque a minha mãe está usando, meu irmão está usando, meu primo está usando e por aí afora, sabe? Não pode, então, né? Esse uso abusivo de calmantes, ele é uma terapia reparatória de algo que pode ser antecipadamente melhorado. Por exemplo, se eu tenho algum distúrbio, eu só vou tratar a consequência, o efeito desse distúrbio. Não é normal, não é mais normal que eu venha tratar, sim, a causa que leva a isso? Então, essa análise que vai levar a identificar a causa é muito mais a peça mais importante do tratamento. E os profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos em geral, têm consciência disso e procuram fazer essa orientação com certeza. Mas muitas vezes o assédio é tão grande que não dá tempo, e se esse médico não fornece a receita, outro fornece e por aí afora vai. Né? Isso é uma realidade, né? E aí os médicos precisam desse critério, né? E a maioria dos médicos tem, mas a gente sabe que existem situações alheias aí até da pessoa realmente conseguir esse medicamento sem, às vezes até um receituário, de forma, né, clandestina, digamos assim. O que torna mais perigoso ainda, né? Porque se você tem um acompanhamento médico, né? Se um médico está te orientando, verificando dosagem, fazendo acompanhamento, ou seja, é aquele medicamento que vai te auxiliar a vencer aquele problema, passar por aquele processo, mas ali com um acompanhamento de um profissional responsável que vai analisar, né, a sua vida, a sua dificuldade, o seu problema, as suas reações, como você vai reagir à medicação, às vezes ir substituindo, fazendo um processo de desmame em seguida, sugerindo uma terapia, porque às vezes só o calmante não é a solução, né, igual você falou, é o paliativo. Então, às vezes, a gente tem que atacar o problema realmente de uma outra forma, através de uma terapia, de uma outra situação, para a gente ir buscando vivenciar e resolver os problemas, porque eles chegam sempre, né? Às vezes muda de nome, né? Muda de endereço, mas... Estão aí presentes. Exatamente. Então, a gente precisa realmente pensar como a gente trabalha essa questão do uso de medicamentos. Agora, além dos calmantes ou de outros medicamentos aí de origem para esse tratamento aí, né? Dessas questões de ansiedade, de alguns outros tipos de distúrbios, né, que a gente tem, nós temos a questão também dos alucinógenos, né, Geraldo, ou seja, das drogas, na verdade, né, como fuga da realidade, ou seja, a pessoa, às vezes, não quer ir no psiquiatra para fazer um tratamento correto e vai em busca de uma droga que cria né, aquele momento ali de prazer, de satisfação, mas que depois cai por terra de novo, e aí essa busca continua, e esses irmãos que envolvem com vícios, a gente sabe que realmente esses são suicidas, mas mais conscientes talvez, né? Nesse particular, até entra um aspecto bastante peculiar com relação aos alucinógenos, que é o modismo. Sim. Que, aliás, que é mais ou menos inerente a todos os demais excessos, né? O caso do tabagismo, também. Fumar numa determinada época da vida da gente, porque para mostrar para os outros que já somos adultos, aquela coisa chique, toda, né? chique, né? E tudo isso. Então, os alucinógenos, né? Eles geralmente são induzidos o uso pelo
contato com companheiros, com conhecidos que utilizam e que contam que é o maior barato, que você tem que curtir isso e tal. E aí a porta é muito larga para entrar nesse meio. E à medida que vai se caminhando além, né, dessa porta inicial, cada vez mais vão se abrindo as alternativas e é difícil o retorno, né? Geralmente, esse caminho pode-se dizer, sem muito erro, que não tem volta. O mundo das drogas não é, ele é, como diz o termo, alucinante. Então, ele vai implicar na perda, a curto, médio prazo, no máximo, da individualidade, da saúde, da consciência e vai resultar daí, né, no aniquilamento do corpo físico e na complicação perispiritual que isso vai trazer para vidas futuras. É verdade, e é uma situação que hoje as famílias têm que estar muito atentas, principalmente em relação aos jovens, como você colocou a questão do modismo, e às vezes até para aquele jovem ser aceito naquele grupo, e às vezes é um grupo, né, que tem viciados, que as pessoas fazem uso de drogas, a pessoa às vezes para se inserir naquele grupo, para se achar legal, para se achar popular, às vezes aceita esse tipo de situação. Então, mais uma vez, a importância das famílias estarem atentas aos jovens, orientar, conversar, né, abrir um diálogo franco a respeito do assunto, para evitar esse enveredamento, a entrada, né, para este mundo, porque a saída é bem dolorosa, né? Quando consegue sair, é uma saída dolorosa e, assim, de muito sacrifício para todos os envolvidos, né? Agora tem outras situações também, o Geraldo, que nos trazem essa situação do suicídio indireto, como a gente falou dos calmantes, mas também dos hipocondríacos, que fazem de tanto imaginar doença e de fazer uso, às vezes, de medicamento, porque acha que aquele medicamento vai resolver, vai lá no Google, né? O Dr. Google fala, eu tô sentindo isso, 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 o Dr. Google responde, você tem aquilo, né? E aí você olha, mas qual que é o remédio que usa para aquilo? É aquele outro, e a pessoa às vezes vai fazendo uso de medicamentos, ou acha que vai morrer, ou que está sentindo aquilo, que é cardíaco, que é isso, que é aquilo. Ou seja, a pessoa de tanto pensar na doença pode acabar desenvolvendo aquela doença nela própria, né, Geraldo? Isso. Esses aspectos estão ligados aos vícios mentais, né? Uhum. Essas anomalias que nós temos, também denominadas de mania, ou manias. A pessoa que tem mania disso, tem mania daquilo, então ela começa a construir, né, virtualmente dentro da sua mente, né, algo de que ela teme ou de que ela anseia, e a partir daí isso vai se tornando cada vez mais palpável, mais verídico. Aí entra a questão muito comum dos hipocondríacos que você citou, que na realidade tem gente que tem em casa uma verdadeira farmácia. Remédio para isso, remédio para aquilo e tal. Se você está na presença dessa pessoa e de repente qualquer coisa do ambiente provoca um espirro, logo sai um receituário, pelo menos de uns 3 itens. Olha, toma isso, depois faz isso, depois aquilo e tal, sai um receituário. É verdade. Brincando com os ditados populares, né, diz que de médio e louco todos temos um pouco, né? Então, coitados dos nossos prezados profissionais da medicina, né, que tem que conviver com toda essa situação, né, e a gente ainda brinca com essa seriedade do trabalho deles, mas verdade. A gente brinca respeitosamente. É verdade, para a gente refletir, né? Então, como você falou, hoje a informação, o acesso é muito fácil, né? Qualquer um sabe de vários medicamentos para várias doenças, para vários tratamentos, e se não souber, é só pegar o celular e ir lá no Google. O Dr. Google atende na hora. Né? É uma realidade que a gente tem que pensar. Sem sala de espera, sem assinar ficha, sem convênio. É verdade. A gente tem que pensar mesmo sobre essas posturas nossas para evitar problemas posteriores, né? Principalmente em relação a essa questão de nós estarmos criando situações que diminuam a nossa qualidade de vida ou o nosso tempo aqui na Terra, né, enquanto encarnados aqui. Aquelas pessoas que são continuamente melancólicas,
que o dia nasce, né, ensolarado, a pessoa está triste, o dia está chuvoso, a pessoa está triste, o dia está frio, a pessoa está triste. Ou seja, aquela pessoa que está constantemente nesse quadro de melancolia. Isso pode agravar a situação de saúde ao ponto dessa pessoa poder ser considerada um suicida inconsciente? Vamos usar lá uma imagem das histórias em quadrinhos, né? Aquele caminhante que está sempre com aquela nuvem sobre a cabeça, né? Se tiver uma boa notícia, assim mesmo, ele continua triste, né? Tem uma boa notícia agora, mas com certeza você pode esperar que vai vir uma coisa ruim depois. Falsidade, deve ser falsa, deve ser uma fake, né? Então, o estado psicológico dessa pessoa, ele está de tal forma comprometido. E muitas vezes, assim, é uma vivência masoquista. A pessoa gosta de sofrer. Ela busca, né, nesse lado negativo, nesse lado sombrio, alguma coisa atrativa. E não vai mudar, a não ser que aconteça algum fato fenomenal. Então, está sempre psicologicamente em baixa. Estão imunes as coisas que acontecem na vida, a dinâmica da vida. Então, isso aí é uma forma é uma ausência, é um eremitismo, mesmo estando em sociedade. A pessoa se isola, não quer saber de nada, e tudo tá ruim, desconfia de tudo, né? Nada serve. Então, é um estado psicológico de baixa autoestima e que leva a pessoa a sucumbir. Conheci um senhor jovem ainda, ele teve um parente que teve uma doença séria e sucumbiu ao cabo de uns 2 meses. No dia do velório desse parente, ele falou assim, ele estava aparentemente em pleno estado, de plena saúde. Ele falou assim, vou morrer também. Ele entrou num estado de depressão tal que, cerca de uns 2 meses depois, estávamos no velório dele. Nossa. Ele não tinha nada, simplesmente ele se fechou. Ele abandonou o trabalho dele, família, esposa e um filho, o filho ainda pequeno. Ele abandonou o trabalho, abandonou a convivência, entrou num estado de mutismo, morreu. Se entregou, né? Agora, por outro lado aqui também, os maledicentes, Geraldo, aquelas pessoas que gostam, né, de fazer, né, noticiar a vida alheia, dar uma aumentadinha, né, ou seja, falar mal das outras pessoas. Há um envenenamento também dessas pessoas que podem causar prejuízo a elas? Sim, e bem sério, porque uma palavra mal colocada tem efeitos tal e qual uma colher do veneno mais forte, né? Uma palavra mal colocada. E essa palavra mal colocada, quando ela é feita caluniosamente, né? Ela é feita furtivamente, ou seja, a pessoa age com naturalidade, detratando tudo e todos, ela não percebe que isso está contaminando ela própria. E ela vai acabar sucumbindo desse mal, porque de tanto ver ou pensar que está vendo as iniquidades, pratica uma iniquidade de tal monta que compromete todo o seu campo mental. Então, vai ser com certeza vítima desse veneno que está produzindo. Então, é verdade. E lembrando também, aí só sim, uma frase de um pensador da antiguidade, que ele disse mais ou menos assim: falaremos tudo que soubermos de bom de alguém. Pronto, laconicamente é isso. Por que falar mal? Vamos falar o que soubermos de bom, ou então não vamos falar. Vamos nos silenciar, Vamos né? Eu tenho um provérbio bíblico que eu gosto muito que fala assim, que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Ou seja, melhor ainda, se não for falar coisa boa, fecha a boca. Né? Que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Agora, e os rebeldes, Geraldo? Os rebeldes também criam complicações para a sua própria vida ante a inconformidade, né, inconformação, aquelas pessoas que
estão contra tudo, né? Tá chovendo, tá ruim, tá calor, tá ruim, se a pessoa que está no poder é ruim, se é o outro também é ruim, ou seja, aquela pessoa que é rebelde contra tudo, contra a família, como que fica a situação dessas pessoas também? Além do efeito próprio, direto sobre eles, as individualidades desses rebeldes, há os efeitos colaterais sobre o meio em que atuam. Então, a pessoa se vale muitas vezes da sua capacidade de comunicação, né, de uma projeção que tenha e extrapola, né, tentando convencer outras pessoas do pseudo-acerto da sua rebeldia, conduzindo outras pessoas que não tiveram tempo de pensar, de raciocinar, impondo a essas outras pessoas um pensamento, né? E essa rebeldia, também ao longo da história, muitos são exemplos, né, de caídos, né, pelo caminho, porque não se conformaram com realidades e não buscaram trabalhar essas realidades para melhorá-las. Revoltaram-se contra realidades de uma forma pior do que era a realidade que se apresentava. Então, essa é a rebeldia destrutiva. E ainda a gente ainda poderia trazer também a questão daquelas pessoas que são apegadas, né? O apego a outras pessoas, ou aos bens terrenos, às riquezas, ou à própria beleza física. Esses apegos também podem se tornar prejudiciais também, né? Sim, e também, com certeza, todos eles, né, não só esses últimos que a gente está citando, com os efeitos colaterais de envolver outras pessoas. Um indivíduo possessivo, apegado de forma doentia a outra pessoa, seja o cônjuge, o irmão, o filho, os pais, o amigo, ele cerceia toda a capacidade, a individualidade do outro. Ele escraviza o outro. E isso pode, em algum momento, resultar em acessos de violência até assassinas. Violência que venha letal, que venha provocar a morte de outra pessoa, né? Então, é um destemperamento bastante comum, infelizmente, e com resultados desastrosos, assim, né? Desastrosos, e que a gente vê aí nos nossos noticiários aí com uma frequência muito grande, né? É verdade. E com relação aos bens terrenos, né, que é a possuir, é meu, o meu é melhor do que o do outro, a todos esses arroubos de arrogância mesmo, né, passam a vida preocupado em ajuntar. E olha, eu não vi até hoje, talvez nos sarcófagos egípcios, né, tinha algum compartimento para colocar alguma coisa, né? Mas modernamente, né, os caixões, as urnas funerárias não têm gavetas. Então, ajuntar para quê? Ajuntar, ter dentro da medida do necessário, sim. A pessoa que tem uma capacidade maior de produzir mais para poder ajudar outro com menor capacidade, sim. Mas esse de ter, de ajuntar, de guardar, de colocar lá num canto, de vigiar, é uma doença realmente que contribui muito para que o estado psicológico do indivíduo caia em certas tendências suicidas. É verdade. Direta ou indiretamente, mas às vezes diretamente na maioria dos casos. Nós vimos aí no passado, quando houve aquele confisco das poupanças, né? A gente viu aí pessoas suicidando. À época, eu lembro eu era pequena, mas eu lembro de histórias nesse sentido, de pessoas que perderam suas fortunas porque foram confiscadas, e a pessoa suicidou. Ou seja, achou que não daria conta mais de viver sem aquele dinheiro, que não aceitaria uma mudança brusca, às vezes, de qualidade de vida, talvez por um tempo, né? E por conta desse apego aos bens terrenos, acaba optando pelo suicídio. No caso, à época foi até um suicídio direto, né? Mas a gente vê essa situação mesmo desse apego, seja ele qual for, como um motivo de muito sofrimento, de muitas tragédias, até como você colocou, né, Geraldo? Uma coisa que a gente tem que trabalhar. É necessário trabalhar, é necessário conservar, são leis naturais, é necessário prover, mas isso tem um limite.
né? O limite do necessário, do útil, né? E ou seja, né, Geraldo, todos os excessos de tudo que a gente falou, da alimentação, do tabaco, do sexo também, né, da questão da sexualidade desregrada, da bebida alcoólica, desses apegos, ou seja, todo o excesso, ele acaba se tornando prejudicial. Então, acho que a lanterninha, a luzinha tem que acender para a gente, né, de alerta, quando a gente observa que estamos cometendo excessos, em que área for. Aí nós precisamos parar e pensar se é o melhor caminho. Seria mais ou menos isso? Nós aí falamos de vários aspectos, né, desse suicídio inconsciente. Claro que não tem como abordar todos, né? Foi uma coisa assim, pelo tempo é bastante rápida, mas viver é perigoso. Isso aí é uma frase de João Guimarães Rosa, lá no livro Veredas, Grandes Sertões, né, do seu personagem, né, o Manuelão, né? Viver é perigoso. Então nós vivemos porque necessitamos da experiência de viver na matéria para os 3 aspectos que são mais comuns: o de resgatarmos aquilo que são débitos ainda do passado e podermos aprender, né, através das provas que nos propomos, e ajudar, que é a missão que temos também. Então a gente, dentro desse conjunto, desse tríplice aspecto do viver, né, a gente está sujeito realmente a cometer deslizes, porque somos ainda muito limitados. Mas a gente precisa usar, né, observar mais as nossas atitudes para nos precavermos. Precisamos vigiar mais, precisamos sintonizar mais com o bom senso, porque todos os excessos, todos os abusos são perniciosos. Precisamos, então, fazer, né, uma prevenção, uma higiene mental, né, um recolhimento, alguns minutos do dia, apreciarmos aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer naquele dia, analisarmos, né, se foram aspectos positivos e negativos que precisam ser revisados logo de imediato ou, se quando muito, no dia seguinte, para que a gente possa viver uma vida melhor e, ao chegarmos lá na nossa outra realidade, né, na realidade espiritual, podermos estar assim em estado menos traumático, menos conflituoso do que aquele que o nosso prezado André Luiz viveu e que é narrado aí no livro nosso. É verdade. E a gente vê pelo livro, né, pela história que ele narra, por todo o sofrimento que ele enfrenta, até se realmente se reconhecer nessa situação, né, de queda, de equívocos morais, a gente vê que as variáveis do suicídio indireto são enormes, a gente não tem, como você disse, falar tudo aqui, né? E André Luiz, através da psicografia do Chico, ele mostra para nós, ele explica para nós ali que poucos de nós somos completistas, ou seja, poucos de nós conseguimos viver integralmente todo aquele tempo programado né, que a gente programar ou reencarnar. E mais ainda, poucos de nós conseguem completar todas as tarefas que se propôs ao longo dessa existência, em virtude das dificuldades que às vezes a matéria nos impõe. Mas isso não nos impede de tentarmos buscar a cada dia vivermos melhor, né? Ou seja, buscarmos verificar, conhecer melhor esses nossos excessos, buscarmos diminuí-los, buscarmos tratamento médico se for necessário, buscarmos o tratamento psicológico se for necessário, buscarmos a terapêutica espírita, né, o trabalho do passe, do atendimento fraterno, o trabalho da caridade como uma forma também de nós vermos que tem pessoas que às vezes sofrem muito mais do que a gente, que têm problemas muito maiores que o nosso. Então seriam formas da gente buscar diminuir um pouco essa falta nossa de completar, né, a nossa existência aqui na Terra, ou seja, da gente sair daqui o mais completista possível, né, o mais próximo de completar a nossa tarefa aqui. E olha que talvez uma boa parte de nós, pelos recursos da medicina, estamos aqui até mais tempo do que seria necessário. Conseguimos, né, uma sobrevida, né? Uma longevidade maior do que aquela que seria a necessária. Porque acaba sendo um bônus, né, para que a gente recupere o tempo perdido. Melhor que não tivéssemos perdido esse tempo. E aí, nesse aspecto interessante,
o balizamento que o sentimento religioso, o sentimento de religiosidade pode trazer, nos amparando, nos ajudando. E essa questão da religiosidade não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, o credo A, B, C Sim, ou D. sim. Não precisa. É o sentimento de religiosidade. Eu já ouvi de uma pessoa assim, olha, eu não vou na igreja, eu não vou em templo, eu não tenho livros de orações e tudo, mas eu procuro balizar o meu comportamento em ajudar o meu semelhante. E eu ouvi isso dessa pessoa, sou testemunha de que ela é uma pessoa que realmente faz isso. É uma pessoa o coração dessa pessoa é muito maior do que todo o restante dessa pessoa que se possa mensurar, que se possa avaliar. Então, ela sim está dentro do espírito de religiosidade puro, que não necessita sequer, né, de uma complementação. Seria bom se pudesse também agregar uma complementação, mas está exercitando ali aquilo que nos foi ensinado. Fazer o bem sem ver a quem, sem o interesse desse retorno imediato, plantar a boa semente para que haja a colheita de um bom fruto. É vivenciar o evangelho independentemente de rótulos, né? Isso. Então, esse aspecto, assim, essa ligação, essa percepção de religiosidade, dessa religiosidade autêntica, isso vai nos ajudar muito. Né? Ô Geraldo, não vamos conseguir concluir hoje, né? Tinha mais assunto para a gente tratar aqui, mas chegou o nosso horário aqui na rádio, né? Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e trazer esse tema para a gente fechar o Setembro Amarelo, né? Lembrando que suicídio nem sempre é aquele imediato, direto, né? Que nós precisamos, todos nós precisamos analisar como temos vivido, como temos levado a vida, de forma a não nos tornarmos também suicidas de forma indireta, né? Então buscarmos viver melhor. Muito obrigada mais uma vez, Geraldo, que você possa deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Nós devemos pensar sempre que suicida não é só o outro. Todos nós somos potencialmente suicidas. E nós precisamos fazer, né, tendo consciência disso, fazer tudo o que for possível para que amenizemos o sofrimento do outro, que ele não chegue a esse ponto extremo e que possamos servir de exemplo, nos vigiando, cuidando de nós também para que não sejamos problema para o nosso semelhante. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, Geraldo. Agradecemos a participação dos ouvintes, né, a audiência, o carinho de todos vocês, que realmente sempre é muito importante para todos nós. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.